Graças a Deus. Meus irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 8, versículo de número 31 ao versículo de número 36. Você que trouxe sua Bíblia, nós vamos meditar nesse texto da palavra do Senhor. João capítulo 8, versículo 31 ao versículo 36. Texto da palavra do Senhor, escrito pelo evangelista João, que diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos irmãos, ao longo desse capítulo 8, Jesus ele vai ter um diálogo público com os seus ouvintes neste capítulo, e aqui nesse momento ele vai fazer também uma afirmação no versículo 12 ao versículo 20 sobre ele ser a luz do mundo. Vai deixar bem claro que onde tem as trevas do pecado, Jesus entrou porque ele é a luz do mundo, e na luz não há, quando tem a luz não há trevas. Na luz de Jesus Cristo não tem espaço para pecado, porque Jesus é santo, ele é perfeito. Aqui também ele vai defender a sua missão e autoridade, dizendo que ele é o grande eu sou. É a segunda vez que ele vai usar a expressão eu sou, e quem ouvia essa expressão estava sendo remetido ao Antigo Testamento, quando Deus chama Moisés, e através de Moisés, para libertar o povo de Israel. E quando Moisés perguntou: Senhor, quem eu vou dizer para aquele povo que me enviou? Deus disse para Moisés: Moisés, diga somente que o eu sou te enviou. E agora no Evangelho de João, Jesus vai usar por cerca de mais de 7 vezes a expressão eu sou. Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a videira. E ele vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. E assim ele vai deixar bem claro a sua divindade, que assim como Deus é um ser divino, ele, Jesus, também é um ser divino. Alguns creram em Jesus, como os irmãos sabem muito bem, outros não, pois ainda não estavam totalmente livres de todas as amarras religiosas, e às vezes também o orgulho nacionalista que tomava conta de muitos, onde eles diziam que só podia ser salvo quem fosse da região da Judéia. Jesus, com toda a humildade, diz de onde ele veio e quem é o seu Pai, ou seja, o próprio Deus. Ele mostra que a libertação do pecado está nele e na sua verdade, que é a sua palavra. Tem uma mensagem que eu coloquei, somos livres. A igreja pode repetir no tempo 3, 1, 2, 3. Ele nos mostra aqui no versículo 31 ao versículo 32, que a verdade vos libertará. Versículo 33 ao versículo 36, o Filho vos libertará. Então ele começa dizendo primeiro, versículo 31 ao versículo 32, que a verdade vos libertará. Jesus começa dizendo no versículo 31, onde ele vai falar aos judeus que haviam crido nele. Ele vai dizer: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Você conhece se alguém é discípulo de Jesus? Não é se ele fala que é discípulo de Jesus, não é se ele coloca uma roupa longa, ou se ele coloca uma gravata, um paletó, ou um vestido que vai até debaixo dos pés. Você conhece se alguém é discípulo de Jesus? Jesus vai dizer: se permanecer na minha palavra. Meu irmão, só é livre em Cristo Jesus, só é livre pela palavra de Jesus quem permanece na palavra de Jesus. O crente permanece na palavra de Jesus, ele é firmado nela e ele tem a palavra de Jesus como a sua base. Como tem um pastor antigo que ele dizia, que assim como as raízes dão fundamento e base, sustenta a árvore, assim também o conhecimento. E o conhecimento da palavra do Senhor é que nos dá base, é que nos sustenta, são as nossas raízes, é o conhecimento da palavra do Senhor.
O crente que não permanece na palavra do Senhor, ele não é discípulo de Jesus, ele não tem firmeza, ele não tem base e ele não consegue se firmar no dia mau. Porque tem muitas pessoas que no dia mau, quando vem a dificuldade, não conseguem se firmar, porque às vezes só querem colocar a vida cristã em experiências, em movimentos, em coisas externas, mas não entende que a firmeza, a base do cristão, a base do discípulo de Jesus é a palavra de Deus, meu irmão. É por isso que é importante nós conhecermos a palavra, é por isso que é importante nós vivermos na palavra, e não somente vivermos hoje, mas quando ele fala permanecer, no grego traz a ideia de permanecer continuamente, viver dia após dia, todos os dias, permanecer na palavra. Não é só no domingo à noite quando tem um culto, não é só na IBD, não é só no culto de ensino sexta-feira, ou no PG, ou naquele pequeno grupo que vai se reunir em um lugar ou em um momento. O cristão, meu irmão, ele permanece na palavra de Deus dia após dia, porque fazendo assim, ele é discípulo de Jesus. Meus irmãos, o que faz cada um de nós termos firmeza, o que nos sustenta é a palavra de Deus. No Salmo 1 vai dizer que nós temos que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E o justo, ele é como a árvore plantada junto a ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto. E ele vai dizer que não é assim os ímpios, porque eles não permanecerão por muito tempo na congregação dos justos. E vai dizer que o ímpio é como o quê? É como a folha que vai se espalhando, ou seja, não tem raiz, meu irmão. O cristão que é firmado na palavra de Deus, ele tem raízes. A raiz dele é forte, a raiz dele permanece, porque ele está firmado na palavra. Pessoas que às vezes querem andar por atrás de movimento, atrás de vento de doutrina, atrás de qualquer coisa menos na palavra de Deus. Gente que quer estar buscando experiência após experiência que não tem fundamento na palavra de Deus. Às vezes porque chorou, às vezes meia hora, ou chorou, ou se arrepiou, ou se tremeu. Pense que aquele dali traz sustento para a vida cristã. Isso faz parte da manifestação do Espírito Santo, ou da alegria que nós temos do Espírito Santo. Mas meu irmão, minha irmã, o que faz o jovem, o adolescente, a igreja do Senhor caminhar, progredir, avançar, é permanecendo na palavra de Jesus. É o discípulo de Jesus. É o discípulo de Jesus, ele ama a palavra de Jesus, ele lê a palavra de Jesus, ele medita na palavra de Jesus, ele fala da palavra de Jesus, ele canta a palavra de Jesus, ele tem a sua base, a palavra de Jesus, palavra de Deus. Ele não é aquele que é enganado por qualquer coisa. Tem pessoa que é enganada por qualquer coisinha, às vezes se vier um ensinamento, ou às vezes alguém começa a chegar e questionar algo, ou algum ponto, ou começa a afirmar doutrinas falsas. O irmão não tem base, ou às vezes a irmã não tem base, e começa a ser levada a sua mente, o seu coração, por aquele falso ensino, por aquele pensamento. Às vezes basta alguém questionar um ponto da doutrina cristã, basta alguém questionar um ponto da doutrina sagrada, que o cristão já começa a ficar em dúvida. Mas será que eu estou certo? Será que essa palavra de Deus está certa? Será que não está certa a palavra do filósofo, ou do sociólogo, ou do fundamentalista tal? Será que a palavra de Deus não está sendo radical demais? Será que a Bíblia não está sendo radical demais nesse ponto? Meu irmão, nós somos firmados na palavra de Deus. Pode quem quiser ensinar outra coisa, pode quem quiser falar outra coisa, nós caminhamos guiados pela palavra de Deus. Ambientes acadêmicos que vão todo o tempo contrapondo a palavra de Deus, ambientes seculares onde eles vão questionar a validade, a essência, a veracidade, a inspiração, a inerrância da palavra de Deus. Eles vão dizer: não, a Bíblia é somente um livro, a Bíblia é somente um livro que você vai ler ela e vai ter bons conceitos para a sua vida. Somente isso, não passa nada mais do que isso. Esse negócio de dizer que é a palavra de Deus, esse negócio de dizer que é o próprio Jesus, o próprio Deus que inspirou, que ela não tem erro, que ela não tem falha, isso é mentira de igreja.
Isso é fábula de pastor, isso é fábula de religião. É interessante que a Bíblia diz que nós devemos confiar na palavra de Deus, e por isso nós devemos também ter a cada dia argumentos para nós defendermos a palavra de Deus com propriedade e autoridade. Com propriedade e autoridade. Não sermos aquele que no primeiro questionamento nós venhamos também a querer caminhar por um caminho diferente, que não é a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, o mundo a cada dia vai caminhando para um ambiente totalmente contra a palavra de Deus. Foi feita a pesquisa no Brasil agora mais recente, cerca de 50% dos jovens cristãos que entram na universidade se desviam dos caminhos do Senhor, se desviam da casa do Senhor. E aí muitas igrejas, ao invés de estar preocupadas em ensinar a Bíblia, em ensinar a doutrina, em ensinar a palavra de Deus, estão fazendo movimentos e mais movimentos que não trazem fundamento. E muitos às vezes estão dentro da igreja, mas simplesmente sem querer ter uma vida baseada na doutrina da palavra de Deus. Aí quando vem, meu irmão, vem de doutrina falsa. Quando vem os questionamentos contra a fé, contra a convicção que a pessoa diz ter, poucos, ou às vezes alguns vão caindo pelo meio do caminho, porque não permanecem na palavra. E Jesus diz: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O discípulo de Jesus, ele é conhecido pelo seu modo como ele trata a palavra de Deus. Como que eu digo que eu sou discípulo de Jesus se eu não leio a palavra de Deus? Se eu não amo a palavra de Deus? Se eu não pratico a palavra de Deus? Se eu não vivo a palavra de Deus? Meu irmão, não precisa, às vezes tem muita gente que fica: eu queria que tivesse alguém me mostrando a verdade. Olha, eu só não sou mais firme porque ninguém me ensina assim a verdade. Porque, meu irmão, crente que lê a palavra de Deus, crente que conhece a palavra de Deus, ele caminha na verdade. Ele sabe a verdade que ele tem que obedecer, ele sabe a verdade que ele tem que seguir. Não, mas é porque, olha, é assim, eu acho que precisa ter outras coisas para poder a gente ficar mais firme, para nós ficarmos mais sólidos. É a palavra de Deus, meu irmão. É a Bíblia Sagrada. É ela que nós devemos permanecer, caminhar, mergulhar nela dia após dia, entendendo o quão necessária ela é para nossas vidas. É a palavra de Deus. O cristão, ele permanece na palavra. É interessante que Jesus não falou: se vocês permanecerem na religião, ou se vocês permanecerem na denominação tal, ou se vocês permanecerem no movimento tal, ou se vocês permanecerem no grupo. Não, Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra. É na palavra, meu irmão, é na palavra que o jovem se sustenta, é na palavra que a mulher de Deus se sustenta, é na palavra que o homem de Deus se sustenta. É a palavra de Deus. O problema é que muitos não querem seguir a palavra porque não querem ser confrontados com ela. Tem medo do confronto da palavra de Deus. Meu irmão, a palavra de Deus, ela não foi feita para massagear ego de ninguém. Ela não foi feita para deixar você mais bonitinho para Jesus, alegrezinho para Jesus. Olha, porque eu não posso, a palavra de Deus, ela me machucou hoje. Eu não posso mais ouvir. Que palavra que me machuca? Meu irmão, a palavra de Deus, ela só machuca o pecado. Ela machuca o pecado. A palavra de Deus, meu irmão, ela passa como aquela espada que passa raspando tudo que tem de ruim. A palavra de Deus, ela vai tirando tudo. É a Bíblia Sagrada que faz isso, meu irmão. Crente que não ama a Bíblia, ele não ama Deus. Crente que não permanece na palavra de Deus, não é discípulo de Jesus. É o que ele está dizendo. É interessante que é condicional. Se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. É permanecer, não é só ler, não é só ler um dia, não é só ler 30 minutos de um dia, não, é permanecer nela, é caminhando com a palavra de Deus, é orando a palavra de Deus, é vivendo dia após dia na palavra de Deus. Porque fazendo assim, meus irmãos, nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus. Por que ele vai dizer isso? Porque ele vai dizer que é na palavra de Deus, versículo 32, que nós conhecemos a
verdade. E essa verdade faz o que em nós? Nos liberta. Ele vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Meu irmão, a verdade nos liberta quando nós permanecemos na palavra. E a verdade liberta o cristão, o homem, a mulher, quando ele conhece essa verdade. Como que vai ser liberto pela verdade se não conhece a verdade? Como que vai ser liberto pela palavra de Deus se não conhece a verdade? Porque tem muitos crentes que nunca avançam na vida espiritual, nunca progride no caminho da vida espiritual. Ele nunca sai do mesmo lugar, todo tempo ele está com o freio de mão puxado, parado, não desenvolve, não cresce espiritualmente. Por quê? Porque não conhece a verdade. Ele vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Nós, como igrejas do Senhor, como igreja, homens e mulheres de Deus, Jesus diz que é a verdade que liberta. E lá em João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, Jesus liberta. A verdade, palavra de Deus, liberta o homem. O homem que é escravo do mal, o homem que é escravo dos seus desejos, o homem que é escravo das suas vontades, dos seus pecados, esta verdade tem poder de libertar. Nenhum outro livro tem poder de fazer o que a Bíblia faz. Nenhum outro livro pega o homem que é o maior pecador, aquele que deu o maior trabalho para a sociedade, transforma ele e faz dele uma nova criatura. Porque nenhum livro tem o poder da palavra de Deus. Nenhum livro tem o poder que as santas escrituras têm, porque ela é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que transforma o homem, faz o homem que era pecador em um santo convertido pelo Evangelho de Jesus Cristo e que vai morar no céu. Essa é a verdade que nós devemos conhecer. Essa é a verdade que nós devemos viver. Essa é a verdade que nós devemos permanecer. O crente não vive na mentira. O crente não vive em mentira nenhuma, em máscara, em nada. O crente vive na verdade. O cristão, ele fala a verdade. O cristão, com ele não tem meio termo. Ah, eu sou crente hoje, amanhã eu não sou muito crente, depois eu já volto a ser crente de novo. Não, meu irmão, é só uma verdade, é só um objetivo que nós caminhamos. Nós só temos uma palavra. O crente, ele é objetivo, ele é verdadeiro, ele é sincero, ele não falta com a verdade, ele não mente, ele não enrola, ele não faz aquilo que não é para um homem ou uma mulher de Deus fazer. E se faz, está errado. E se faz, não está obedecendo a palavra de Deus, não está permanecendo na verdade e não foi liberto pela verdade. Porque o que tem de crente que gosta de se dar bem, meu irmão, nas coisinhas. O que tem de crente que gosta de se dar bem, que gosta de tirar proveito. Aqui não tem. Mas você pega da ponte do Afonso Felipe Gregory para lá, da nossa ponte para lá, Tocantins para outro lugar lá. Tem quem gosta de uma enroladinha, ele gosta de pegar um trocozinho escondido que passou a mais. Não foi de Deus, Deus que mandou, estava precisando desse troco a mais. Não, meu irmão, não foi Deus que ele deu, não. Olha que, meu Deus, eu nunca vi isso. Às vezes alguém perde dinheiro na frente e você vê o dinheiro. Não estou dizendo que aqui tem. Outras pessoas fazem isso. Aqui não. O dinheiro caiu, viu o dinheiro. Eu não vou falar nada, deixa eu sentir falta. Eu achei o celular do fulano de tal. Eu já vi caso de crente fazendo isso, meu irmão, uma vez. Achando o celular. Olha, eu achei esse celular, foi Deus que mandou. Mas tem a foto da pessoa, e para a pessoa, não tem não, já esqueceu, já passou o tempo. Mas diz que é discípulo de Jesus. Diz que vive na verdade. Por que chegou atrasado no serviço? Não, o pneu furou. Foi não, dormiu até tarde, esqueceu do horário e chegou atrasado no serviço. Por que está atrasado hoje de novo? Olha, porque adoeceu não sei quem. Olha, adoece a família todinha para poder justificar uma mentira. Adoece o pai, adoece a mãe do coitado, da coitada já está quase na UTI, de tanto ele jogar ela em doença nela. Hoje foi a mãe. Bota a culpa no menino. Foi porque o menino foi. Não, é porque atrasou, é porque errou. Viva na verdade. O crente, ele vive na verdade. Doa quem doer, ele fala a verdade.
mesmo que venha perder alguma coisa, mas é a verdade, porque é a verdade que liberta, e o crente permanece e vive na verdade. Vive na verdade. Jesus disse: a verdade é quem liberta, é a palavra de Deus que liberta. Nós somos crentes livres, porque nós conhecemos, amamos e desejamos conhecer mais a verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a verdade do Senhor. Às vezes, filho que mente para a mãe: eu estava onde, menino? Eu estava na igreja, no ensaio, estava na casa do namorado ou da namorada. Aproveitou o horário certinho, deu 7h30, chegou, deu 9h15, passou por mim: não, é porque o ensaio hoje demorou mais. Está mentindo, e Deus está vendo tudo. Estava onde? Estava no ensaio da coreografia. Estava onde? Estava na reunião que foi feita, e lá naquela reunião Deus fez muitas coisas. Mentira, nem pisou na igreja, nem pisou na reunião, mas Deus está vendo. Aí depois vai dizer: não, é porque eu tive minha vida todinha na igreja, e o inimigo foi furioso e me tirou da igreja. Mas era na igreja mentindo, era na igreja enrolando, era na igreja desobedecendo, era na igreja sem orar, sem ler a palavra. Meu irmão, não tem firmeza, meu irmão. Tem firmeza na palavra de Deus. É orando, é vivendo na verdade, é falando a verdade, porque é a verdade que liberta. Quem entendeu, diga amém. É a verdade que liberta. E ele vai dizer, versículo 33 a versículo 36: o Filho vos libertará. A verdade liberta e o Filho nos liberta. Ele vai dizer do versículo 33 a versículo 34: o pecado escraviza. É interessante que, versículo 33, aqueles fariseus, aqueles judeus, ouvindo Jesus falando, ele vai dizer: olha, nós somos da descendência de Abraão, e jamais fomos escravos. Como dizes tu, sereis livre. Eles eram hipócritas, meus irmãos. Eles eram pessoas que não falavam a verdade, porque eles sabiam que já tinham sido escravos. Como é que eles vão dizer que nunca tinham sido escravos, se eles ficaram 400 anos no Egito como escravos? Ficaram 70 anos na Babilônia, lá também, como escravos também. E eles também tinham uma escravidão maior na vida dele. Jesus vai dizer: que em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Não tem escravidão maior no mundo e na vida para o homem e a mulher do que a escravidão do pecado. O problema do mundo não é a política. O problema do mundo não é a corrupção. O problema do mundo não é a violência. O problema do mundo não é a idolatria. O problema do mundo não é a imoralidade sexual. O problema do mundo é a raiz de todos esses problemas. E qual é ela? O pecado. O pecado é o problema do mundo, meu irmão. O pecado é o maior problema que aflige as pessoas. O pecado escraviza as pessoas. Pessoas que têm vontade de se libertar, mas não conseguem se libertar porque estão procurando caminhos e outros meios que vão longe da palavra de Deus, que estão distantes da palavra de Deus. Mas o propósito que a Bíblia nos mostra é que o homem só consegue libertação, não é por esses caminhos que as pessoas procuram. O homem não é livre quando ele faz tudo o que ele quer, pelo contrário, ele é escravo do seu coração, ele é escravo da sua vontade. Muitas pessoas pensam que são livres porque pode fazer o que der na telha. Se eu desejar fazer agora, eu faço. Se eu desejar ter a vida sexual plena, eu tenho. Se eu desejar fazer isso, consumir aquilo, eu tenho. E pensa que isso é liberdade. Jesus vai dizer: não, pelo contrário, isto é escravidão do pecado. O pecado, ele escraviza. O pecado, ele amarra a pessoa. O pecado, ele prende as pessoas. O pecado não dá motivo à pessoa viver ou se alegrar. Ele não deixa a pessoa olhar para outro lugar a não ser para o pecado. Ele não deixa a pessoa desejar outra coisa a não ser o quê? O próprio pecado. Ele não deixa a pessoa procurar outro caminho a não ser o caminho que o pecado vai levar. O pecado, ele é o mal. Desde quando Adão e Eva pecaram no jardim, o pecado é o culpado de todas as mazelas que acontecem no mundo. É o pecado. É interessante que a Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 3:
uma ordem dos fatos que vai acontecer. Até o pecado não tinha nenhum problema na humanidade, nem problema na natureza, não tinha nada na natureza. O homem não tinha nenhum problema com o outro ser humano, não tinha nada de negativo, nada de errado na humanidade. A Bíblia mostra em Gênesis capítulo 3 que a partir do momento que o homem peca, meu irmão, já começa as mazelas a acontecer no mundo. Gênesis capítulo 3 vai dizer que quando o homem pega, a primeira coisa que o homem perde é aquela plena comunhão que ele tinha com Deus. Você vai ver que antes de pecar, a Bíblia diz que todos os dias Deus ia na virada do dia, Deus ia no final do dia ali, ter um contato mais próximo com Adão e Eva. Quando eles pecam, quando Deus vai novamente ter um contato com eles estão fazendo o quê? Escondidos. A primeira coisa que afeta do pecado na vida do homem é o afastamento de Deus. Meu irmão, não tem outro motivo, não tem outra coisa. Observe, quando alguém começa a se afastar de Deus, quando alguém começa a se afastar da igreja, tudo começa em quê? No pecado. Tudo começa com o pecado. É a Bíblia que diz, meu irmão. Você pode ver, toda pessoa que começa a se afastar de Deus, começa a se afastar da igreja de Deus, começa a se afastar do povo de Deus, da comunhão dos santos, tudo começa com o quê? Com o pecado. E em que sentido, pastor? Prática do pecado que não tem arrependimento, porque todos nós pecamos, mas aquele que pratica o pecado não quer se arrepender, ele começa a se afastar de Deus, se afastar da igreja. Deus vai dizer: ah, não, mas por que vocês estão escondidos? Não, porque nós estávamos nus e ficamos com vergonha do Senhor. E Deus diz: mas quem falou para vocês que vocês estavam nus? Deus diz: certamente vocês desobedeceram a mim. A Bíblia diz que as plantas agora começam a produzir os seus espinhos. Antes do pecado não tinha espinhos nas plantas, as plantas começam a produzir seus espinhos. Há um conflito da natureza com o homem, do homem com a natureza, problemas econômicos, problemas sociais. O homem agora passa a morrer espiritualmente e morrer fisicamente. Porque tem muitas pessoas que pensam que a pior morte é a morte física. Não, meu irmão, a morte, segundo alguns estudiosos, vão dizer que a morte ela é um túnel que nós vamos encontrar depois da morte. É aquilo que nós vivemos antes da morte. A morte ela é um túnel. A Bíblia mostra que a morte é o momento onde nós cristãos estamos nos aproximando de Deus. Agora, a pior morte para o ser humano é a morte espiritual. É a morte espiritual. E o pecado produz morte espiritual. E muitas pessoas não entendem o perigo que o pecado pode trazer ao seu coração, à sua vida. Começa aos poucos flertando com o pecado, namorando com o pecado, dizendo que o pecado não tem poder na vida dele. Ah, eu sei até onde eu posso ir, eu sei que eu tenho força, até que eu sei, ninguém me conhece mais do que eu mesmo, eu posso fazer isso aqui, não vai dar nada de errado. Mas vai começando, vai se esquentando, vai aumentando o perigo. Quando se vê, meu irmão, está mergulhado até o pescoço no pecado. Se não for Deus, meu irmão, infelizmente, vai caminhando, é caminho de morte espiritual. É caminho de morte espiritual. E aí Jesus vai dizer: a escravidão que o homem pensa que tem não é escravidão física, é escravidão espiritual. Muitos podem dizer aí fora que são livres porque tem condição financeira, porque tem dinheiro, porque tem bens materiais, porque são bem resolvidos financeiramente, são bem resolvidos na área profissional, são bem resolvidos naquilo que querem fazer. Mas a escravidão que o ser humano vive não é essa. A escravidão que é aquele que vive sem Deus é uma escravidão do pecado. E se não tiver um encontro com Jesus, nunca vai conseguir se libertar do pecado. Porque o pecado ele vai atraindo. Primeiro o pecado atrai, segundo o pecado distrai, e depois o pecado destrói. Não esqueça disso. Primeiro o pecado atrai a pessoa. O pecado ele nunca vai vir com a cara feia. O pecado nunca vai vir, o diabo nunca vai vir dizendo: olha, eu sou o diabo, eu vim aqui agora para tu pecar e tu ir para o inferno. Não, ele não vai vir assim. Ele vai vir devagarzinho, bonitinho, cheiroso. Pecado todo bem feito, pode fazer, com justificativas teológicas que às vezes as pessoas travam nas suas cabeças para poder praticar o pecado. Então primeiro o pecado atrai.
Depois, ele distrai a pessoa fica distraída com o pecado, achando tão bom, tá tão bom, nunca viveu, algumas pessoas vão dizer, eu nunca vivi momento como eu estou vendo hoje, parece que eu estou livre, me livrei das amarras religiosas, me livrei de todo pensamento, eu estou livre, o pecado distrai. Mas ele nunca deixa de fazer a terceira coisa, que é o quê? Destruir. O pecado destrói a pessoa. O pecado destrói famílias. O pecado destrói moral das pessoas. O pecado afasta as pessoas de Deus. Meu irmão, mas nós temos uma boa notícia. E Jesus dá essa boa notícia. Versículo 36, ele vai dizer, vamos todo mundo repetir o versículo 36, sou da igreja, vamos lá no tempo 3. 1, 2, 3. Se, pois, Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus mostra que tem uma solução para aquele que é escravo do pecado. A solução para aquele que é escravo do pecado não é uma vida rica financeiramente. A solução para aquele que quer se livrar do pecado não é ele ser próspero financeiramente, para ele poder pagar pelo seu pecado, para ele poder pagar para adquirir um perdão de Deus, não. A libertação, a liberdade para a vida dele não é através de bebida alcoólica, não é através dos vícios que o mundo pode oferecer, não é através de uma vida sexual desenfreada. Não, a liberdade que satisfaz o coração do ser humano, a liberdade que preenche nossos corações, a liberdade que nos dá alegria verdadeira, a liberdade que nos faz caminhar para todo sempre. Só Jesus é quem pode nos conceder. Só o Filho, Jesus Cristo, que pode nos libertar. E Jesus vai dizer, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, o cristão que tem Cristo na sua vida, ele é livre no poder de Jesus. É por isso que não faz sentido para a igreja fazer campanha de libertação para crente. Quem precisa de libertação é quem não é crente. Pastor, mas é porque tem alguma coisinha na minha vida que às vezes vai me travando, às vezes vai fazendo isso. Meu irmão, nós pecamos, nós somos escravos do pecado. Nós não somos escravos do pecado. Nós pecamos, mas o pecado é como um acidente de percurso, não é algo cotidianamente, diariamente que nós praticamos. Quem foi livre por Jesus Cristo, quem foi salvo por Jesus, ele é livre no poder de Jesus. Ele caminha numa vida de liberdade espiritualmente. Então não faz sentido fazer campanha às 7 quarta-feiras da libertação. Vamos fazer campanha de libertação para a igreja, porque a igreja precisa ser liberta. Não, você já é livre, meu irmão. Nós já somos livres. O pecado não tem poder sobre as nossas vidas. O diabo não tem poder sobre a tua vida. O mal não tem poder sobre o teu coração. O diabo não tem poder sobre o teu coração, sobre a tua vida. Às vezes pessoa que peca, o diabo fica em cima. Olha, faz isso. Olha, tu é isso. Olha, tu é errado demais. Olha, ninguém vai te salvar mais não. Olha, porque tu precisa, tu não merece salvação. Tu é ruim. Tu está vendo que tu pediu perdão ontem e hoje tu já está de novo fazendo. Tu não vai para o céu não. É melhor tu ficar no mundo mesmo. É melhor tu voltar para onde tu era mesmo. Que lá tu era mais feliz, tu podia fazer sequer à vontade. Agora tu está preso. E toda vez que tu faz isso aí, Deus está olhando do céu com um olhar de julgador para ti e está te jogando no inferno. Não dê ouvido para a conversa do diabo não, meu irmão. Tape os seus ouvidos para o diabo, ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que se Jesus nos libertou, e se Ele nos liberta, verdadeiramente, ou seja, de fato e de direito, nós somos livres. Nós somos livres, porque o Filho nos liberta. O Filho nos libertou, nós somos totalmente livres, não tem nada que venha nos aprisionar. Não tem nada que tem poder sobre a tua vida, meu irmão. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Inferno nenhum tem poder sobre a tua vida, porque você já é livre. Cristo pagou o alto preço quando Ele morreu na cruz do Calvário por ti. Quando Ele morreu na cruz do Calvário por ti, Ele pagou a dívida que você e eu, nós nunca poderíamos pagar. Era uma dívida impagável. Nós não tínhamos condição nenhuma de pagar essa dívida.
porque essa dívida exigiria preço de sangue de alguém que é perfeito, sem mancha, sem nenhum defeito. Jesus Cristo, ele desce do céu, ele vem até a terra, ele se prontifica, ele entrega a sua vida para morrer por nós, e através do seu sacrifício, a nossa dívida agora foi paga. Cristo pagou a dívida. Você não tem nenhuma dívida mais a ser paga, meu irmão. Cristo pagou a dívida do pecado, nós somos livres. Se alguém ou algo ou inimigo de nossas almas querer dizer para você que você não é livre, lembre desse versículo, recite esse versículo e tenha certeza que você é livre em Jesus Cristo. Você não é escravo do pecado, você não é escravo dos seus desejos, você não é escravo dos vícios, você não é escravo do sexo, você não é escravo de qualquer tipo de vício, você não é escravo de nada. Você é servo de Jesus, você é filho de Deus, e porque você é filho, Jesus vai dizer: o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. É interessante no versículo 35, voltando um pouquinho, Jesus ele faz aqui a questão de fazer a diferença entre o escravo e o livre. O escravo, ele não é filho. O escravo, ele não tem relacionamento com o dono. O escravo, ele não tem a passagem livre no meio da casa, no meio da família. O escravo, ele não tem a liberdade. Ele é escravo. Jesus vai dizer: o filho permanece para sempre na casa. Qual a ideia de filho? Relacionamento. Qual a ideia de filho? Comunhão. Nós temos comunhão com o Pai, nós temos relacionamento com Deus, e por isso nós somos livres em Cristo. Tem a diferença de quem é filho para quem não é filho. Aquele que não é filho, quando ele chega na casa do pai ou da mãe, aquele que é filho, quando ele chega na casa do pai dele ou da mãe dele, pode estar casado, não sei quantos anos. Ele chega, ele abre a panela, ele abre a geladeira, ele deita no sofá, ele fica à vontade, porque ele é filho. Não é assim, meus irmãos? Se já casou, a irmã já casou, o rapaz já casou, ele pode passar 10 anos, chega na casa da mãe, abre a panela: mãe, cadê a comida? Cadê aquela arroz que você gosta de fazer? Aquela carne de sol, abre a geladeira, pega, e a mãe fica feliz, meu irmão. Não é verdade as mães? O pai fica feliz. Aí tem mãe que vai dizer: eu não fico não. Que não fica? Deixa ficar uma semana sem ir lá para ver. Já manda mensagem: cadê meu filho? Cadê a minha filha? Já não gosta mais do tempero da mãe dele, da mãe dela. Já não gosta mais do tempero, já não gosta mais da casa da mamãe. É assim mesmo, casa, vai embora, esquece do pai e da mãe. Fica uma vítima, meu irmão, que só Deus para ter misericórdia, não é assim? Não é verdade, meus irmãos? Porque é filho, porque é filho, porque é filha, tem relacionamento e comunhão. Quem não é filho, se abrir a panela, ô homem que não tem vergonha, ô pessoa inconveniente, chegou na minha casa abrindo a panela, abrindo a geladeira. Quem foi que deu essa liberdade para ele? Eu não mandei abrir. Não, mas é porque é amigo do meu filho. Pode ser amigo quem for. Eu não dei ordem para abrir nada aqui em casa. Chegou, é da geladeira para trás. Não é assim, meu irmão? Porque não é filho. Da mesma forma você, meu irmão, você é filho de Deus, você é filho de Jesus, você tem plena comunhão com Deus, você tem pleno acesso ao Pai, você tem relacionamento com Deus. As bênçãos, os milagres de Deus estão sobre a tua vida, a tua família. É por isso que nós cantamos com alegria, meu irmão. É por isso que nas dificuldades, no luto, pense por que o cristão canta no luto. O cristão com um parente na sala, com um parente na igreja, sendo velado, partiu para a eternidade, e o cristão está lá cantando: da linda pátria estou, não é assim? O cristão cantando, aí chora, depois chora de alegria porque está no céu, depois chora de novo. Por quê? É quem é livre que faz isso, meu irmão. Quem é livre é que vive assim, porque você é plenamente livre em Jesus Cristo. O cristão, ele está na dificuldade, ele está cantando, ele está dizendo: Senhor, eu confio em Ti, porque o Senhor é o Deus que me salvou. Ele está na bonança do mesmo jeito: Senhor, eu confio em Ti, porque o Senhor é o Deus que me salvou.
Tem dia que o inimigo pensa que vai nos derrubar. Você está dizendo: eu não vou cair porque Jesus me fortalece, eu sirvo a Jesus, eu tenho Jesus no meu coração e por isso eu não vou cair, porque maior é o que está comigo do que aquele que está lá fora. Meu irmão, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Nós não somos escravos do pecado, nós não somos dominados pelo pecado. Nós somos livres em Jesus Cristo. Não esqueça disso, meu irmão. Para nós concluirmos, quem permanece na palavra de Deus tem liberdade. Quem conhece o Filho, Jesus Cristo, encontra a verdadeira libertação. A libertação não está nos meios que o homem pode produzir. A libertação não está em um meio das pessoas viverem os seus prazeres. A libertação que o ser humano pode viver não está nos seus desejos, pelo contrário, está em Cristo Jesus. Jesus não veio por causas sociais somente, mas sim pela nossa vitória espiritual, a salvação das nossas almas. Jesus não veio fazer de você um rico quem era pobre. Jesus não veio somente fazer de você alguém que não era nada para ser alguém. Ele veio fazer simplesmente o principal propósito de Jesus quando veio na terra. Mateus vai dizer: salvar-nos dos nossos pecados. A salvação das nossas almas é o bem precioso que Jesus veio nos conceder, porque Ele é o nosso libertador e salvador, aquele que pagou um alto preço pela nossa liberdade, Jesus Cristo, para que agora não vivamos mais na mentira, mas caminhemos e permanecemos na verdade. Porque fazendo assim, nós seremos e somos livres em Cristo Jesus. Quem crê, fique em pé dando glória a Deus.